para adorar o Senhor. Nós viemos adorar o Senhor. E é muito bom estar onde Jesus está. E Ele está nessa noite, nesse lugar. Então, louvado a Deus por essa igreja, pela forma carinhosa como foi recebido. Louvar a Deus pela vida dos obreiros desta casa, dos ministros que aqui estão, pastor Márcio, que apesar de conhecê-lo pouco tempo, já posso dizer que é um amigo. Eu cultuei o pastor Márcio há alguns meses em Áustria, e ele nos fez o convite de estarmos aqui hoje para compartilharmos a palavra do Senhor. É com muito prazer, pastor. Muito obrigado pelo convite. Da forma que o Senhor te recebeu aqui, Deus abençoe. Eu quero dividir com vocês uma palavra que está escrita no livro de Josué, no capítulo de número 5. Quero parabenizar a igreja pelo segundo aniversário. Eu creio em Deus que é o segundo de muitos que Deus tem para esta casa. Livro de Josué, o capítulo é o número 5. Quem achou Josué capítulo 5, diga achei. Achei. Podem ficar sentados. Podem estar sentados. Versículo número 2 e número 3. A Bíblia diz assim: naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. Uma vez mais, naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. Amém. Eu quero que você pegue a mão de alguém nessa noite e diga com convicção para essa pessoa: é hora de avançar. Diga com mais fé: é hora de avançar. Se realmente você acredita, diga uma vez mais: é hora de avançar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Deus e Pai, estamos na tua presença, nas tuas mãos. Nós viemos aqui por causa da tua palavra. Há uma necessidade no nosso coração, na nossa vida, de ouvir o Senhor falar. O teu povo veio em busca da tua voz. Então fala, Senhor. O Senhor tem a minha vida como altar, uma vez mais, para ministrar aos teus filhos. Me ajude, me guarde, me esconda atrás da cruz de Cristo. Ó Deus, que toda influência humana seja repreendida e que a tua voz seja ouvida nesse lugar. Dá-nos, ó Deus, a inspiração para que possamos transmitir aquilo que está no seu coração para o coração dos seus filhos, ó Pai. Não nos prive da tua voz, não nos prive da tua presença nessa noite. Ó Deus, que a semente que será enviada possa germinar nos corações e que as necessidades venham sendo supridas, que milagres possam acontecer. Enquanto ministro a tua palavra, Espírito Santo, fique à vontade para confortar, para exortar, para animar, para renovar, para batizar, para salvar. Faça a tua obra, Espírito Santo, porque assim te pedimos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Quem concorda com a minha oração, diga amém. Santo de Deus, eu pretendo ser bem breve. O livro de Josué marca um novo tempo. A nação de Israel, portadora de uma das histórias mais belas, 430 anos na terra do Egito, um povo que havia recebido uma promessa do seu antepassado maior. A Bíblia diz
que da terra de um dos caldeus, da Mesopotâmia, Deus escolheu um moço chamado Abrão e fez a esse moço promessas. Ele cresce e as promessas feitas a Abraão são renovadas em Isaac. Isaac tem filhos e as promessas renovadas em Isaac são perpetuadas em Jacó. Jacó, dos 12 filhos que teve, um deles foi especial. José recebeu sonhos de Deus e através desses sonhos ele despertou inveja de seus irmãos que tramaram um plano e o venderam para a terra do Egito, não sabendo eles que na verdade por trás dos seus planos maléficos existia a mão do Todo-Poderoso escrevendo uma história para o seu povo. A Bíblia vai dizer que após alguns anos no Egito, José tem a oportunidade de levar toda a sua família para lá. 70 almas entram no Egito. E depois de 430 anos, mais de 1 milhão de pessoas haviam surgido daquelas 70 vidas. A Bíblia diz que Deus tira Israel da terra do Egito com mãos fortes. E por 40 anos faz esse povo peregrinar pelo deserto, sob a batuta do servo de Deus chamado Moisés. Moisés foi aquele escolhido por Deus para guiar a nação de Israel até a tão sonhada terra prometida, a terra de mana, leite e mel. Mas bem próximo da entrada na terra prometida, a Bíblia diz que Moisés recebe um convite de Deus para que subisse ao monte para estar com o Senhor. Os filhos de Israel estão embaixo aguardando a volta de Moisés. E simplesmente Moisés não volta mais. Havia uma espera, uma ansiedade do povo, porque apesar do povo ter feito Moisés sofrer muito, eu penso que 40 anos de convivência, eles se adaptaram a Moisés e Moisés a ele. Havia uma reciprocidade de carinho. O povo amava Moisés. Via em Moisés uma figura de Deus. Quando eles olhavam para Moisés, ouviam Moisés, Moisés era o microfone de Deus para direcionar os filhos de Israel. E agora simplesmente o seu líder, o representante de Deus, vai para o monte orar e simplesmente não volta mais. A nação de Israel está perplexa, está parada. E eu digo que o livro de Josué marca um novo tempo, porque o próprio Deus falou isso. No capítulo 1, no versículo 2, Deus chama Josué e o próprio Deus diz: meu servo Moisés é morto. A palavra de Deus era essa. O tempo de Moisés findou-se. O governo de Moisés acabou. Agora se inicia um novo ciclo, um novo período. Uma nova história vai ser escrita daqui para frente. E você, Josué, é o responsável por levar este povo para adentrar a terra prometida. Eu quero abrir um parêntese aqui nesta introdução para dizer que esta noite marca um novo tempo. Eu venho nessa noite como profeta de Deus para te dizer que algumas coisas que morreram precisam ficar no passado e tomar posse de coisas novas e caminhar daqui para frente. Às vezes nós estamos presos em situações do passado, em alegrias do passado, em emoções do passado, e essas emoções do passado nos impedem de viver coisas novas, até porque o ser humano tem medo do novo. Tudo que é novo para o ser humano é difícil. O primeiro dia na escola, o primeiro dia na empresa, o primeiro dia na igreja, o primeiro dia de casamento, o primeiro dia de namoro, tudo para o ser humano que é novo se torna difícil. E às vezes nós ficamos com medo de mergulhar no novo. Mas eu venho nessa noite como profeta de Deus para te dizer: algumas coisas morreram e não voltará mais. Toma posse do novo de Deus na tua vida a partir de hoje. Meu servo Moisés é morto. Agora toma a tua batuta desse povo e faça esse povo adentrar na terra prometida. Havia aqui uma transição de governo. Deus estava tirando um governo intelectual, porque Moisés era um homem intelectual. Moisés era alguém letrado, que cursou várias universidades no Egito e foi responsável por tratar o emocional e a alma do povo, uma vez que ele tinha um povo que era escravo e está levando um povo para ser patrão.
Olha a diferença, a distância que separa uma realidade da outra. Esse povo precisava de um tratamento psicológico. E coube a Moisés dar esse tratamento. E agora Deus está pondo na frente do povo um líder militar. Isso geraria um choque muito grande. Sai um pensador e entra um militar. Por que Deus faz isso? Porque aqui o momento era outro. O livro de Josué não é um livro de suspense. O livro de Josué é um livro de ação. O livro de Josué não é um livro para se pensar. O livro de Josué é um livro que nos faz viver fortes emoções. A tônica do livro de Josué é avanço, é conquista. Josué vai viver esse tempo de conquistar a terra prometida. Ele está no momento chave, no momento X da questão. 40 anos eles esperaram por esse momento. Por 40 anos eles buscaram por essa vitória. Era o momento de tomar posse da bênção que Deus havia prometido. É como um estudante que estudou a vida inteira e agora ele está a um passo de receber o seu canudo, de receber a sua formação. Esse é o retrato do livro de Josué. E aqui no capítulo 5, nós vamos achar o povo a um passo da terra prometida. A terra prometida já estava no raio de visão do povo. E curiosamente, quando todo mundo espera que no semáforo de Deus a luz verde vai se acender, a luz que se acende é a luz vermelha. Ao invés de Deus dar ordem para o povo avançar, Deus manda o povo parar. E eu fiquei pensando nesse texto, fiquei meditando nesse texto, depois de muita luta com Deus sobre o que falaram nessa noite. Eu penso nesse texto, por que Deus para o povo, quando na verdade a expectativa era o avanço? E o Espírito Santo me disse que toda ordem de avanço ela é precedida por ordem de parada. Todas as vezes que Deus vai te mandar avançar, antes Ele te manda parar. A Bíblia vai nos revelar isso. Que todas as ordens de avanço dadas por Deus, elas foram precedidas por ordens de parada. A primeira parada que eu aprendo na Bíblia está no livro de Juízes, no capítulo de número 7. A Bíblia vai dizer que Israel vivia um período difícil, porque tudo que eles plantavam, os midianitas destruíam. Deus levanta no meio do povo um homem chamado Gideão. Gideão é aquele que se diferenciou pelas suas atitudes. Deus aparece para ele e fala: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força, porque tu livrarás a nação de Israel do poder dos midianitas. Reúne um exército, porque eu vou dar vitória para você. Gideão reúne 32 mil homens. Quantos homens? 32 mil homens de Josué. Gideão reuniu. Agora que Gideão está pronto para sair para a peleja, ele se apresenta ao Senhor e diz: Deus, o exército está pronto. Agora é só o Senhor dar ordem para ir embora. E quando Gideão está preparado para sair, Deus fala: para aí, Gideão, porque muito é o povo que há contigo. A gente precisa fazer uma seleção no meio do povo para ver quem realmente vai. A primeira parada que Deus faz, antes de mandar-nos avançar, chama-se parada de seleção. O primeiro teste que Deus faz, Deus chega para Gideão e diz: grita no meio do povo, quem for covarde e medroso, que volte. Gideão volta para o povo e diz: quem é covarde e medroso, volte. 22 mil voltaram. 32 mil tinha, 22 mil voltam. Sabe o que eu aprendo aqui? Que no meio dos 32 mil, tinha 22 que estavam indo para a guerra, que estavam com a arma na mão, que estavam dispostos a ir para a guerra, mas não acreditavam que podiam vencer a peleja. Primeiro passo que Deus nos faz parar antes de mandar avançar chama-se passo de seleção, porque só os que acreditam é que avançam. Eu quero ser profeta para dizer que você só vai avançar se você acreditar. Promessa muitos recebem, o problema é acreditar nas promessas, porque quem tem promessas não está impedido de passar por situações embaraçosas. Muito pelo contrário, quanto maior for as suas promessas, mais momentos embaraçosos você vai passar. Chegará um momento que por você próprio vai duvidar das promessas de Deus e vai dizer: até aqui eu cheguei, Senhor,
Mas se você acreditar que aquele que te prometeu é fiel para cumprir, ele vai acender um sinal verde e vai dizer: avança, porque eu sou contigo. A maneira mais eficaz de se selecionar são os testes. Eu quero que você olhe para o mundo que está perto de você e diz: Deus te testa. Deus nos testa. E às vezes nós não sabemos que estamos sendo testados por Deus. Deus nos põe em situações apertadas e embaraçosas e parece que Ele não está olhando para nós, mas são testes. Ele quer nos ensinar. Você sabe como é feito o ninho de uma águia? A águia, quando ela vai fazer o seu ninho, para ter os seus filhotes, ela pega um ramo com bastante espinho e faz a base do seu ninho com aquelas varas de espinhos. Depois ela pega algumas palhas secas e vai cobrindo os espinhos. Depois ela pega couro de outros animais mortos e forra o seu ninho. E o ninho fica acolchoado. E ela começa a criar os seus filhotinhos ali dentro. Ela traz comida para os filhotinhos no bico. E quando ela percebe que os filhotinhos estão crescendo, ela começa a tirar o forro do ninho. Ela tira a pele dos animais. Ela tira a palha seca e deixa só os espinhos. E quando o ninho está só com os espinhos, ela sai do ninho e fica numa pedra próxima para poder observar a reação do filhote. Quando o espinho começa a incomodar o filhote, ele pula para fora do ninho. Quando ele pula, ele descobre que o ninho estava num penhasco muito alto e ele caiu em queda livre. Quando ele cai em queda livre, ele abre as suas asas instintivamente e entende que ele pode voar. Se alguma coisa der errado no voo, a águia está lá de cima olhando e vem e pega ele de novo e coloca ele no ninho novamente. Talvez você não entendeu até hoje, mas Deus está tirando todo o acolchoado do ninho para mostrar para você que você pode voar. Mas Ele não vai deixar você cair, porque Ele está na pedra te olhando. Porque o Salmo 121, a Bíblia diz que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus está de olho em você, nos testes que você está passando. Quem pode levantar a mão para adorar? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Adore o nome de Jesus Cristo nessa noite. Você sabe por que a águia voa? Porque ela acredita que ela pode voar. Não adianta ela não ter asas se não acreditar que pode voar. Muitos de nós temos asas e asas potentes e andamos no chão podendo voar porque não acreditamos que podemos voar. Diz a história do século XVIII, um homem balançou a Grã-Bretanha, chamava-se George Whitefield. Existia nessa mesma região um filósofo deísta. Ele só acreditava em Deus e mais ninguém. Não acreditava em Cristo. E George pregava o Cristo. E uma certa vez um homem encontrou com David Hume andando pela rua. Apressadamente o homem pergunta: para onde você está indo, David? Ele falou: estou indo ver George pregar. E o cara muito assustado falou: mas você não acredita no que ele prega? Ele disse: realmente eu não acredito, mas ele acredita. Levante a sua mão que eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Quando você acredita na sua chamada, até os incrédulos compartilham da tua visão. O dia que você tomar posse daquilo que Deus tem para você, o macumbeiro que te persegue, ele vai se render à tua chamada. A pessoa que te calunia, ele vai se render à tua chamada. Você precisa acreditar naquilo que Deus te prometeu. Quem acredita, levanta a mão para adorar. Quem acredita, levanta a mão. Primeira parada antes da ordem de avanço, parada de seleção ou triagem. Segunda parada chama-se parada de capacitação. Pega a mão no crente que está perto de você e diga isso. Antes de te liberar para avançar, Deus vai te parar para te capacitar. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Jesus foi crucificado. 3 dias, ressuscita, aparece aos 12, ou melhor, aos 11, porque Judas já tinha se suicidado.
Aqueles 11 haviam estado com Jesus 3 anos e 6 meses aproximadamente. Haviam estudado com Jesus. E eles já sabiam do projeto que, após a ausência do mestre da terra, o legado do evangelho ficaria com eles. E Jesus aparece, e eu penso que eles ficaram naquela expectativa. É agora que ele vai liberar a gente para ir. Ele vai mandar a gente ir. E Jesus aparece e diz, no versículo 49, eles vão cumprir a promessa do meu Pai. Portanto, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido. Alguns dias depois, Jesus daria uma outra palavra para eles, dizendo: pregai em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Mas naquele momento, especificamente, a ordem era essa: ficai primeiro em Jerusalém. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Ninguém chega aos confins da terra sem antes passar por Jerusalém. Ninguém vai chegar aos confins da terra sem que primeiro fique em Jerusalém. Aí isso machuca a gente, porque capacitação não é ato, capacitação é processo. E o ser humano gosta de ato. Nós vivemos no século XXI e as coisas acontecem com uma velocidade muito grande. E nós trazemos isso para todas as áreas da nossa vida. E nós aprendemos e nos acostumamos com as coisas rápidas, porque nós vivemos sobre uma lei chamada pragmatismo, que é a lei da solução prática. Nós comemos hambúrguer, miojo. A gente não faz pesquisa na biblioteca mais. A gente pesquisa no Google. É tudo instantâneo. Eu não sei aqui, mas em muitos lugares as pessoas andam de mototáxi. É perigoso, mas é rápido. Porque nós somos forçados a fazer tudo em velocidade. A gente acumula funções. É esposa, é crente, é funcionário, é obreiro da igreja. São muitas coisas que a gente faz ao mesmo tempo. E nós acostumamos com as coisas rápidas. Só que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Aleluia! E todos aqueles que Ele chama antes de enviar, primeiro Ele capacita. E essa capacitação de Deus demanda tempo. Como é que eu vou sentar no seu lugar? Essa capacitação de Deus demanda esforço e paciência. Eu vim de Minas Gerais para te dizer isso nessa noite. Seja paciente. Suporte as aflições. Segura a onda. Aguenta firme. Porque isso faz parte da trilha de alguém que Deus chamou para a vitória. Isso faz parte da caminhada de alguém que Deus chamou para lugares altos. Isso faz parte da história de alguém que Deus chamou para influenciar outras vidas. E nesse período, buracos com forma de portas vai se abrir. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Mantenha-se firme. Pega a mão desse igreja que está perto de você. Olha dentro do amigo dele. E diga para ele: mantenha-se firme. Eu me lembro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Samuel vai chegar na casa de Jessé e vai dizer: eu vim aqui porque Deus mandou ungir o rei. Passa todos os filhos de Jessé e Deus escolhe um moço, mais moço menor. Pega aquele moço, põe no meio dos seus irmãos. Samuel pega o vaso de azeite e unge Davi a rei. Davi foi ungido o quê? A rei. Versículo 21 do mesmo capítulo 16 de 1 Samuel. A Bíblia diz que Davi se apresenta a Saul, que era o rei de Israel, e começa a trabalhar para Saul como pajem de armas. Agora presta atenção, isso parece paradoxal, mas não faz sentido isso. No versículo 13 o cara é ungido rei. No versículo 21 ele está trabalhando como pajem de armas de Saul. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a chamada nasce conosco. Ninguém é levantado a presbítero, evangelista, pastor, porque nós já nascemos com a chamada. Agora o credenciamento vai vir com o tempo.
O credenciamento vai vir depois de um tempo de capacitação. E nós temos que ter calma e humildade para esperar e aguardar esse tempo. Sabe o que Davi podia dizer? Semana passada o profeta falou: em casa não ungiu a rei. Eu não vou ser teu pajem de armas, não, porque eu sou rei de Israel. Davi segura a unção que recebeu e trabalha como pajem de armas. O que Deus tem para você, você já é. Agora, para te colocar em condições de receber o que Ele tem, Ele precisa te capacitar. E no exército de Deus não entra concursado. No exército de Deus só entra recruta. No exército da terra você faz concurso e entra direto tenente. No exército de Deus você vai entrar recruta. Você quer beber água? Segura. Você quer beber água? Cave um poço. Você quer sombra? Plante uma árvore. Porque aqui não tem moleza. Se você quer uma coisa, você vai precisar conquistar. Por que Deus faz isso? Que Deus é maldoso? Deus não é maldoso. Deus está te dando know-how. Deus está te dando experiência para você poder falar depois de suas experiências próprias. Porque só senta numa cadeira ordenada por Deus quem tem uma história de vida para contar. Aleluia. Você vai ter história porque Deus está te fazendo viver isso. Glória a Deus. Feche seus olhos e levante a sua mão, porque eu sinto a graça de Deus nessa noite. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar a Deus e você receber o que eu estou descendo, né? De cavalos. Todas as vezes que eu passo em áudio, Deus me faz ver um filme da minha vida. Áudio foi a minha Jerusalém. Foi o lugar que Deus me forjou. Quantas e quantas quintas-feiras acabavam os cultos da igreja que eu congregava, eu ia para o monte orar. Orar não, chorar, porque ele estava passando por uma luta ferrenha. Meu filho, na época, 7 para 8 anos, acertado, ficava brincando no monte, não entendendo o que estava acontecendo, e eu chorando, tanta gente dizendo: rapaz, você podia ter tanto lugar, que você está fazendo o que aí? Em Jerusalém. Rapaz, vem para a minha igreja que eu vou te consagrar aqui. Você está onde? Em Jerusalém. Rapaz, pula daí, sai fora. Você está sendo pajem de arma de Saul, rei desviado. Eu estou em Jerusalém. Quando alguém te perguntar o que você está fazendo, esse buraco que você está, você responda para essa pessoa: eu estou em Jerusalém. Quando alguém te perguntar o que você está fazendo ainda nessa igreja, você está fazendo nesse lugar, cerca dessa gente, eu estou em Jerusalém. Quando eles perguntar, você pensa: para onde depois daí? Aí você fala: eu vou para a Judéia, para Samaria e até para os confins da terra. Porque depois que passa em Jerusalém, você pode passar em qualquer lugar. Quem não está pronto para viver em Jerusalém, não está pronto para viver em lugar nenhum. Porque quem não serve para aprender, também não serve para ensinar. Quem não serve para ouvir, também não serve para falar. Quem não serve para obedecer, também não serve para mandar. Se tu quer chegar em algum lugar, fica primeiro em Jerusalém. Glória a Deus. São escadas e não com elevadores. O problema é que a gente quer subir por elevadores. E com Deus a gente sobe de escada. Degrau por degrau. Em cada degrau apareceu. Em cada degrau
um aprendizado. E lá em cima, um canudo, um certificado de alguém que conquistou o direito de estar ali. Parece que eu vejo Paulo perto de morrer no céu. Ô Timóteo, eu combati um bom combate, Timóteo. Eu subi todos os degraus. Eu encerrei a carreira. E eu guardei fé. Ô Paulo, mas agora vai para onde? Agora eu vou receber a coroa que o justo juiz me dará. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vida. Sabe qual é o nosso grande problema no dia de hoje? A gente trabalha para conquistar aqui. Pois na verdade o chamado por Deus, ele trabalha aqui para conquistar o céu. Aonde a graça não rouba, aonde o ladrão não rouba, a nossa conquista maior está no céu. Quando ainda esperam a volta de Jesus, eu vos convido a levantar sua mão para adorar nessa primeiro passo antes do avanço, seleção, obrigado. Segundo passo antes do avanço, capacitação. Terceiro passo antes do avanço, marca. Pega a mão do crente que está perto de você e diz: antes de prosseguir. Antes de prosseguir, Deus vai te marcar. Deus vai te marcar. Diga com mais fé. Antes de prosseguir, Deus vai te marcar. Deus vai te marcar. Aleluia. Versículo 2 do capítulo 5. Deus chama Josué e diz: Josué, amole umas pedras, esperto, para você circuncidar o povo. A circuncisão era uma aliança de Deus com Abraão. Livro de Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 10. Deus disse a Abraão: todo macho que nascer na tua casa, ele deverá ser circuncidado. Vai cortar a carne do prepúcio, um lugar delicado, você tratar da genitália masculina. E esse corte que você vai fazer servirá como identificação de que eles são os meus filhos. Todo macho que tiver o prepúcio cortado, ele é identificado como filho de Deus. Era identidade, era marca. Aonde eles chegassem na terra prometida, quando se tornassem grandes, todas as vezes que eles olhassem para aquela marca, eles iam lembrar que eram filhos de Deus. Para que servia essa marca? Para lembrar as suas origens. Porque nós crescemos na vida e frutificamos. E quem nos conhece ao longo da vida e não conhece a nossa história, só vê os frutos. E os frutos dizem quem nos tornamos. Mas as raízes dizem quem nós somos e de onde viemos. Existem situações que nós passamos na vida que geram marcas profundas e eternas, que os tempos vão passar e você vai estar numa situação totalmente diferente, mas toda vez que você olhar para aquele lugar, para aquela marca, você vai dizer: eu sei de onde Deus me tirou. Numa igreja em Minas Gerais existia um pastor paralítico, ele não andava, e era alguém ativo na obra. E um dia ele fez um congresso e chamou um pregador. Enquanto o pregador estava pregando, o milagre de Deus aconteceu. O pastor levantou da cadeira de roda e começou a andar. E o pregador queria levar a cadeira de roda para ele de presente, como lembrança daquilo que aconteceu. E o pastor disse: não vai levar a cadeira de roda. E todo mundo queria levar a cadeira de roda. O pastor disse: não, a cadeira é minha. E o povo perguntou: pastor, o que você vai fazer com a cadeira? Eu vou colocar perto da minha cama, para que todos os dias, quando eu levante, antes de eu sair, eu olhe para ela e me lembre da onde que Deus me tirou. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Você não entendeu? Glória a Deus. Ele ia colocar a cadeira perto da cama dele. Quando ele se assentasse para levantar, ele dava uma olhadinha para a cadeira e ia se lembrar de onde que Deus tirou ele. Glória a Deus. Glória a Deus. A sua jornada só vai ter efeito se você nunca esquecer das suas raízes. Se você nunca esquecer de onde que Deus te tirou. Porque tem muita gente que cresce
esquece de onde vem. E os frutos perdem a eficácia. É, Deus. Porque o fruto só vai ter eficácia se você lembrar de onde Deus te tirou. Aleluia, Deus. Deus tem nos abençoado e a gente tem ministrado em muitos lugares. Aleluia, Deus. Mas um dia eu não me esquecer que eu comecei a ministrar nas orações com 5, 6 irmãzinhas de cabelo branco. O dia que eu vinha no Rio de Janeiro não for lá dar um beijo nelas, os meus frutos perderam a eficácia. É, Deus. O dia que eu deixava levar meu clamor pelos apóstolos do povo e esquecer de Austin, de Cacunha, dos lugares de onde Deus me fez chorar, os frutos perderão a eficácia. Você que mora em Lages, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Lages está marcado na sua vida. Aleluia. Talvez Deus te leve para a Europa, para o Japão, para a Austrália, para o fim do mundo. Mas Lages vai estar marcada na tua vida como um lugar onde Deus te formou e te fez crescer. Glória a Deus. Existem situações que Deus nos permite passar para que nós não nos esqueçamos das nossas raízes. Todos os anos, na Páscoa, os judeus, que são ricos sempre, você nunca vai ver um judeu pobre, é coisa rara, mas na Páscoa, eles tiram as suas sandálias, abdicam de suas mesas e comem pão sem fermento, ervas amargas e cabrito assado sentado no chão, porque eles se lembram do dia que Deus tirou Israel da escravidão na terra do Egito. Pega a mão do crente que está perto de você e diga para ele: quando Deus te abençoar, não esqueça de mim. Não se esqueça dele. Porque tem gente que te esquece. Aleluia, Deus. Verdade. Você está chorando junto com esse irmão que está do seu lado, não esqueça dele. Ele intercede por você, não esqueça dele. No dia que Deus te abençoar, não esqueça do pastor Márcio que investiu na tua vida. Não esqueça as tuas raízes. Não ignore o lugar onde Deus te fez crescer, porque esse é o objetivo da marca. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Você vai cantar em muitos lugares, meu filho. Aleluia. Muitos lugares você vai cantar. Mas não esqueça das primeiras oportunidades, Aleluia, Deus. das primeiras portas, dos primeiros convites. Quando você ainda não era tão conhecida, Brasil ou mundo afora. Não se esqueça disso. Não cobre milhões para voltar nesses lugares. Aleluia, Porque Deus. muita gente está perdendo a essência, a graça de Deus por isso. Aleluia, Deus. Porque esquece as raízes. Porque o olho cresce no fruto. É, Deus. Porque a chamada dá fruto bonito. A chamada nos dá condições de entrar em lugares que a gente nunca imaginou entrar. Mas eu preciso me lembrar que sem Deus eu nunca entraria lá. Verdade. Porque é Deus quem coloca. Aleluia. E todas as vezes quando a vaidade bater na minha porta, eu preciso olhar para a minha marca e me lembrar: Deus me guarde, porque eu sei da onde que Deus me tirou. Glória a Deus. Um dia o senhor vai lembrar dessa festa, pastor, da nossa conversa nesse gabinete. Um dia a gente vai lembrar disso, numa outra situação. Essa marca é para o seu ministério, Aleluia, Deus. é para o crescimento que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Essa marca dolorida que é feita com faca de pedra, sem anestesia, Aleluia. é a marca de Deus para o ministério profícuo e abençoado. Aleluia, Deus. Vocês acreditam nesta palavra? Glória a Deus. Vocês acreditam na vitória do servo de Deus? Aleluia. Feche os seus olhos e levante a sua mão, porque eu quero profetizar. Eu vou profetizar sobre a tua vida, que Deus vai te tirar desses ventos que você tem passado e vai te colocar em situações melhores. Salmo 23, capítulo 5 vai se cumprir na tua vida. Ele vai preparar uma mesa perante ti, na presença dos seus inimigos. Mas não se esqueça da onde que Deus te tirou. Aleluia. Glória a Deus. Santo és teu nome, Jesus. Sabe como Davi vai abençoar? Porque Davi nunca virou as costas para a sua história. Davi foi abençoado porque Davi nunca renegou as suas raízes. Deus marcou Israel na porta da terra prometida, porque só alcança a promessa quem tem a marca da história gravada no seu corpo. Aleluia, Deus.
De pé em nome de Jesus. Você canta pra gente, né? Fica de pé. Segura a mão dessa pessoa que está perto de você. Segura a mão do crente que está perto de você. Segura. Feche os seus olhos. Segura a mão dele. Sabe por que eu estou pedindo isso? Porque no reino de Deus não existe crescimento solo. Ninguém cresce sozinho. Eu dependo de vocês para crescer. Você depende de mim para crescer. Você depende desse irmão que está do seu lado para crescer. E ele depende de você para crescer também. Então segura a mão dele, fecha os seus olhos. Enquanto a serva de Deus louva o Senhor, eu quero te abençoar. Pode soltar no novo dela. Feche os seus olhos, fique de olho aberto. É o seu momento com Deus. É o seu momento de refletir sobre tudo aquilo que Deus te pediu contigo nessa noite. Escreva a tua história porque caralho está logo ali. Obra do Senhor, ninguém pode parar, pois a porta que abre, homem não pode fechar. Por amor ao seu nome, muitos sofreram perseguições, foram levados para o fogo, lançados na cova de leões. Santo és teu nome. Céus que não têm medo, pois estão em oração. Mesmo sendo perseguidos, não negaram ao seu Deus. Deus protege sempre os filhos seus. É Deus que abre a porta, ninguém pode fechar. Se te persegue, não temas, isso logo vai passar. Deus vai te guardar. Pois quem está com você é mais forte que o mal. Não vai andando, vem pra saber do final. Se você vai lutar, se te persegue, você é perseguido. Não adianta lutar contra os ungidos. Aquele fogo ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Porque sofre por amor de Deus nunca padece. Porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Diga comigo, irmão. Nada vai falar, nada pode parar nem deter. Porque Deus envia anjos para te guardar. O que promete Deus cumpre, não vai falhar. E a porta que ele abre, o homem não pode fechar. Se te perseguir, você é perseguido. Não adianta contra os ungidos. Até no fogo ele entra com a gente. Também na cova de leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece. Porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Se te persegue, você é perseguido. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo ele entra com a gente. Também na cova de leões está presente. E sempre bom e vence e padece. Porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Deus faz do manto da revelação da sua palavra. Eu quero estender as tuas mãos para abençoar a tua igreja e os teus filhos. Santo és teu nome, Jesus. Ó Deus, eterno, todos aqueles que são, ó Deus, portadores de uma chamada do Senhor. Todos aqueles que são portadores de um projeto seu.
que sintam nesse momento a confirmação da sua chamada.